Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é quinta-feira e nós estamos na primeira semana do tempo do Advento. Hoje, bênção para viver a palavra de Deus em família. Todos nós precisamos desta bênção, hein? Então, prepare-se aí para rezar junto com o Padre. E hoje, o meu abraço vai com muito carinho para o povo da cidade de Paysandu, no Paraná. Deus abençoe vocês de Paysandu que estão recebendo as bênçãos e que estão acompanhando o nosso trabalho de evangelização pelas redes sociais, Obra Colo de Maria. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 7, versículos 21 e de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, o evangelho que nos é dado nesta quinta-feira é o evangelho das duas casas, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Esse trecho é a conclusão do Sermão da Montanha e, você sabe, o Sermão da Montanha é uma série de ensinamentos, de pregações de Jesus voltadas para quem quer realmente ser seu discípulo e não simplesmente um simpatizante, um admirador ou um fã de Jesus. Por que esse evangelho das duas casas nesse tempo do Advento? Justamente para nos fazer refletir se nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Mais um ano vai chegando ao fim e esse tempo é um tempo oportuno para a gente parar, olhar para trás, refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa família e a direção que a gente está dando para as coisas na nossa vida. Porque senão a gente vai só, vivendo no embalo, sem propósitos, sem metas, sem direção para onde a gente está indo. E aí, como diz o ditado, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar ou para onde a gente está indo, qualquer caminho serve. E quanta gente vivendo assim hoje. Sabe, quando a gente olha para o mundo, para a sociedade de um modo geral, se a gente se perguntar como estão vivendo as famílias hoje, como os lares, as relações familiares estão sendo construídas, qual é a base das famílias hoje, analisando assim de um modo geral. Olha, se a gente for sincero na nossa reflexão, a gente vai constatar que muitas, para não dizer a maioria das famílias hoje, estão voltadas mais para o material, estão construindo seus lares e suas relações familiares principalmente com base nos valores materiais e não nos valores espirituais e não nos valores religiosos. Verdade ou mentira? É isso que Jesus no Evangelho está falando, da casa construída sobre a areia. Pode ser uma casa muito bonita, pode ser uma casa que tem tudo materialmente falando, mas é só aparência, é só estética, é só por fora. Já ouviu aquele ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por quê?
Porque na primeira tempestade, na primeira enchente, no primeiro vento, o que pode acontecer com esta casa, diz Jesus? A casa vai cair. Porque está construída sobre areia, não tem firmeza, não tem solidez, ou seja, está construída sobre os valores desse mundo, os valores da televisão, das novelas, dos costumes sociais, dos modismos. Sabe, filhos e filhas, às vezes nós nos deixamos levar pelas aparências, pelo que os olhos veem, mas quando a gente olha uma casa, a gente só vê o externo, a aparência, mas a gente não vê o alicerce, o fundamento, a base, aquilo que fica escondido debaixo da terra. Mas é isso que faz toda a diferença numa casa. É isso que faz toda a diferença numa família, num lar. Talvez hoje, olhando de fora, a casa de uma família cristã e a casa de uma família pagã, por fora talvez a gente não vê diferença. Mas quando a gente vê por dentro, ou seja, quando a gente conhece, quando a gente vê como eles vivem, como eles se relacionam, meu Deus, quanta diferença! Filho, filha, a casa de um católico, a casa de um cristão, precisa ser uma casa construída sobre a rocha. A tua casa precisa ser uma casa construída sobre a rocha. Que rocha é essa, Padre? Jesus é quem diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Ou seja, é a família onde se conhece a palavra de Deus, onde se esforçam para viver a palavra de Deus, onde os pais ensinam para os filhos a palavra de Deus, onde os pais ensinam para os filhos as coisas da religião, ensinam a ir para a igreja, para a missa, onde os irmãos mais velhos ensinam para os mais novos os caminhos de Deus, os ensinamentos de Jesus, sabe? É isso que vai fazer a diferença no fim das contas. Mas preste atenção, não quer dizer que essa família, que essa casa, não terá problemas. Sim, virão as tempestades do mesmo jeito, virão as chuvas, virão os ventos que vão dar contra a casa. Mas como diz Jesus, a casa não vai cair. Por quê? Porque está alicerçada sobre a rocha. A rocha da palavra de Deus. A rocha que é o próprio Cristo. Filhos e filhas, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de mudar. Talvez você hoje, ouvindo esse evangelho, essa reflexão, talvez esteja pensando: poxa vida, a minha casa, a minha família está faltando essa rocha firme. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar, para refazer, para reconstruir, para reorientar os caminhos da sua vida, da sua família. Esse tempo de advento também precisa ser para nós um tempo de reflexão sobre como temos vivido a vida de família, nossos relacionamentos familiares, e talvez o que está faltando é justamente isso: fortalecer o fundamento, fortalecer o alicerce. E nós sabemos, esse fundamento é o próprio Deus. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, obrigado, Senhor, pela vossa palavra, que vem para nos iluminar, para nos despertar e para nos fazer crescer na fé. E hoje nós queremos vos pedir que a vossa bênção seja derramada sobre nós, que a vossa bênção seja derramada sobre as nossas famílias, que a vossa bênção seja derramada sobre a vida deste filho, desta filha que reza comigo, de modo especial sobre a sua família, sobre o seu lar e sobre a sua casa, para que esta casa seja uma casa construída sobre a rocha da palavra de Deus, a rocha da fé, a rocha dos ensinamentos de Jesus Cristo. Concedei, Senhor, que esta família,
Que este lar possa amar cada vez mais os vossos mandamentos, possa conhecer cada vez mais a vossa palavra, que possam se instruir cada vez mais no vosso Evangelho e assim a cada dia fortalecerem o alicerce, o fundamento deste lar. Que desça sobre você, pela intercessão da Sagrada Família, esta bênção de Deus, fazendo com que a sua família cresça cada vez mais no conhecimento e na vivência da Palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã, com a graça de Deus, estamos juntos com a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.